Jesus, ele, de certa forma, sempre dava ensinamentos, analogias, e ele sempre, muitas vezes, dando parábolas para o nosso ensinamento. E logo após ensinar e falar sobre aquele momento especial que o semeador saiu a semear, ele usa sempre a árvore, ele usa as sementes, ele usa desses meios que era talvez assim a forma de que os que ouvissem entendessem com mais facilidade, que era o que eles faziam. Então essas analogias trazem para nós um conhecimento, você consegue trazer e aplicar nos seus dias. E Jesus, ele nos dá a entender aqui na parábola do joio e do trigo e do joio, né? Porque nós precisamos reconhecer que as sementes, elas podem ser muito parecidas. Elas podem ser muito semelhantes. Se você fizer, por exemplo, uma busca, para quem entenda, né? Eu particularmente não tenho conhecimento, nunca plantei trigo, não sei nem como que funciona. Eu já vi o trigo, já vi como que funciona a colheita, né? Eu já fui estudar isso para poder falar para você. E de certa forma o crescimento de ambos é semelhante, é muito parecido. Tanto o trigo quanto o joio, eles crescem de igual modo, estão sempre plantados na terra do mesmo jeito. E eu sempre, antes mesmo de trazer o entendimento, eu sempre digo, um traz vida e o outro traz morte. Um traz vida e o outro traz dificuldade. Muitos de nós podemos estar cheios, mas nós temos que ter o cuidado para não estar cheio daquilo que não foi Deus que plantou. E aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 24, Jesus conta essa parábola dizendo assim: propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quer dizer, então o reino de Deus, ele está trazendo, ele está comparando as coisas do céu com esse entendimento, que é um homem que sai ao campo para poder semear uma semente. Ele semeia uma boa semente, ele coloca uma boa semente na terra. E essa boa semente plantada, ele espera, eu acredito que aqueles que trabalham num cultivo, num plantio, eu até esses dias atrás, nós estamos aqui no local, nós estamos aqui no Jardim das Américas, um bairro aqui da cidade de Pato Branco. E até inclusive dias atrás eu estava chegando na entrada aqui do local onde a gente está agora, chegando eu olhei assim um pezinho de um tomate crescendo. Eu falei, puxa, alguém deve ter plantado tomate aqui, porque tá crescendo e tal. Aí uma irmã que trabalha conosco aqui falou assim, não é, pastor, é que um dia desses nós colocamos aqui, a gente comeu, a gente jogou aqui algumas, para poder tratar a terra, a gente colocou aqui o restinho do tomate, colocou aqui para adubar a terra, e aí acabou que o tomate cresceu. Aí agora eu vou ter depois, amanhã talvez eu mostre para você, eu tiro uma foto e mostro para você. Tem uns tomates ali que já está até, dá até para vender os tomates. O pé de tomate já deu uma caixa de tomate. Então veja que a boa terra, ela vai produzir. E eu sempre digo assim, você pode tanto produzir para o bem, como você pode produzir para o mal. A Bíblia chega a dizer assim, que onde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado dominava, onde o erro, as coisas concernentes às coisas malignas da vida, onde abundou, onde a pessoa fazia com maestria, ela pecava e pecava com gosto mesmo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. O que significa isso, pastor? A graça do Senhor, ela tem que ser muito acima, ela é muito acima da vida pecaminosa. Há pessoas que na vida antes de conhecer Jesus, quando eu falo na vida antes de conhecer Jesus, é o período que ela não sabia da palavra, que ela vivia desnorteada. Quando nós não conhecemos Jesus, nós podemos fazer e produzir tanto para o reino do inferno. Mas quando conhecemos a Cristo, nós deixamos aquela produtividade maligna, nós deixamos a cultura, aquela forma de viver. E aí então começamos a andar com Jesus. Então aquela boa terra que recebia frutos, sementes ruins e produzia frutos ruins, hoje recebe boas sementes e produzem boas sementes e também produzem bons frutos. Aí Jesus continua, versículo 25.
Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Uma das coisas mais importantes para a vida do ser humano, uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter isso cravado dentro do nosso coração. O dia que você entenda, o dormir que Jesus está falando aqui não é o fato de você descansar, o sono noturno que você deita para revigorar suas forças para o outro dia. Ele está dizendo o tempo que você está sonolento, o tempo que você está deixando de fazer com abundância as coisas de Deus. É um cuidado. Eu lembro quando eu era criança, o meu avô, ele não tinha essa terra, mas na frente do terreno onde meu pai, inclusive meu avô morávamos no mesmo terreno, eu me lembro que ele tinha um pedaço de terra que ele pediu para o vizinho, que era dono, para poder plantar milho, para poder plantar ali algumas hortaliças, né? Plantava ali a verdura, né? Que ele colocava, alface, enfim, ele plantava ali, não era muito, mas ele plantava. Eu me lembro que quando ele ia para a roça, ele falava, o vô vai para a roça. Aí eu ia junto com ele. E menino, você sabe como que é, né? Eu via crescendo aquela fruta, ou crescendo aquela alface, eu ia lá e arrancava um pedaço da folha, cortava. E às vezes nós íamos para capinar, né? Você vai ali para tirar o mato que está crescendo em volta, para que então ele não cubra ali, né, aquela semente que você plantou. Então eu lembro que algumas vezes ele me ensinava, você tem que carpir olhando qual que é, que tipo de mato que está crescendo. Às vezes é a semente que está ali nascendo o fruto, nascendo ali a hortaliça, e você pode cortar ela, só pode cortar o mato. Aí eu falava, mas vô, eu não sei qual que é qual. Para mim mata tudo é verde, é mato. E ele me ensinou, isso aqui é diferente, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Claro, cada lugar tem o seu lugar. Cada um tem as suas peculiaridades. Mas eu me lembro disso porque a pessoa que está cultivando, a pessoa que está cuidando da terra, ela sabe o que ela plantou. E quando você vai ver, quando você vai para a colheita, você enxergar, você receber aquilo que você não plantou, você vai ficar frustrado. Aí o que chama a atenção é o seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Semear no meio do trigo, vamos trazer isso para o nosso coração. Às vezes nós conhecemos ao Senhor, temos a palavra de Deus, temos o conhecimento das coisas do Senhor, temos o estudo da palavra, o pastor pregando, ensinando. Você vai à casa de Deus, você é sempre recebendo, teu coração sempre recebendo palavras. E ali é semeado a palavra de Deus, ali é o trigo que gera o pão, né? Que traz a força para o ser humano. Aí você veja que no mesmo dia que houve uma queda, que houve um momento de sono, sonolento estava o homem, veio o diabo, o inimigo, e colocou juntamente com o trigo o joio. Aí agora, para a gente poder ter uma facilidade de compreender, você escuta o pastor pregando, você se alimenta com o joio, com o trigo. Mas quando você sai daqui da pregação, quando você sai da frente da sua televisão, você escuta fofoca, você escuta mentiras, você acaba passando muito mais tempo com aquilo que não deve. Você passa muito mais tempo com pessoas do seu trabalho, você passa muito mais tempo com atividades, né, da sua vida, e você vê que aquilo vai semeando dentro de você. É só você perceber. Quando você chega em casa, se o seu dia foi um dia ruim, você chega estressado, você chega bravo, você chega sem querer falar com ninguém. Mas você tem a boa palavra, você tem a boa semente. Mas o trigo, ele vai ficando ali abafado no meio de tanto joio. Porque o Senhor planta a semente e dá o tempo para crescer, há o tempo para que ela possa frutificar. Já a quantia de coisas que vai acontecendo à nossa volta, a quantia de coisas que tentam nos dominar, tudo que vai acontecendo, vai fazendo muitas vezes aquela semente abafar até ela morrer. Só que aí Jesus fala mais, aí diz assim o 26, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aqui eu acho que seja importante a gente falar o seguinte: há algumas pessoas, há alguns, não são todos, algumas pessoas que receberam a boa semente, que receberam a boa palavra. E, notoriamente, você espera desta pessoa que serve a Deus, né? O cristão, o evangélico, o crente, você espera produtividade, você espera o exemplo diferente dos outros. Só que aí você vê que a Bíblia fala que nós temos que ter um cuidado para não tirar os olhos do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus, né? Em Hebreus a Bíblia fala, Hebreus 12, versículo 2. Nós temos que olhar para Jesus, porque os homens falham. O Senhor Deus semeia boas sementes. O Senhor Deus coloca em nosso coração a palavra do perdão, do arrependimento, a palavra da cura, da libertação. Deus coloca dentro de nós essa semente. É a palavra dele. A palavra é a semente que vai ser colocada no nosso coração. E assim é semeada a boa palavra, mas muitas vezes um ambiente de discórdia, um ambiente ruim onde você está, você absorve muito mais essas sementes malignas, os maus exemplos, do que os bons exemplos. Você acaba tendo talvez o espaço para Jesus, mas também o espaço para o inimigo. Isso me faz entender, me faz compreender que mesmo crescendo algo bom, eu não posso estar dividido. E até como base para essa mensagem, eu orando a Deus, Deus me deu como base essa mensagem de falar: nós podemos estar no céu e ao mesmo tempo no inferno. Isso é um dos cuidados que algumas pessoas têm crescendo o trigo, mas também deixando o joio crescer junto. Nós temos que ter um cuidado, porque nós não podemos estar entre o céu e o inferno. A Bíblia ensina a gente, Jesus falou, você tem que escolher sim, sim ou não, não. O meio termo é procedência maligna. Você não pode estar cultivando dentro de você uma ira, uma mágoa. Você não pode estar cultivando dentro de você, por exemplo, uma dor, uma raiva de alguém. Você não pode estar crescendo no seu coração com um sentimento de inveja. Você tem que se libertar disso. E como que nós fazemos isso? Não dormindo. Não dando espaço para o inimigo semear a semente dele. Porque a sementinha do mal, você não precisa semear. Você não precisa nem ter cuidado da terra. Pode perceber, se você já capinou um terreno, você já viu um terreno limpinho, sem mato nenhum, não precisa ninguém precisa semear a semente do mato que cresce ali, ele nasce sozinho. Automaticamente ele nasce, você nem sabe não, mas como que cresceu essa erva daninha? Como que cresceu esse mato aqui? Se eu rocei, se eu limpei, se eu joguei até veneno, eu joguei veneno para matar esse mato aqui, ele voltou a crescer. Então veja que o que é ruim para crescer é muito fácil. Agora o que é bom exige cuidado. E é o que eu estou fazendo agora, para que você cresça na graça, para que você conheça as coisas de Deus, para que você conheça as coisas concernentes ao céu, porque está escrito, essa parábola é o semelhante ao reino dos céus. Então veja que muitas pessoas estão recebendo a referência que é Jesus. Ele é a referência para todo mundo. Pastor não é referência, igreja nenhuma é referência. Jesus é a referência. Ele é a palavra, Ele está vivo dentro de nós. E se Jesus realmente tem espaço suficiente dentro de nós, sempre que tentarem colocar alguma coisa dentro de nós, algo maligno, se você está cheio de Deus, se não há espaço na tua terra, que é o teu coração, para semear-se alguma outra coisa, você não deixará que o inimigo entre na sua vida. E aí então não crescerá o joio junto com o trigo. Porque quando a terra está produzindo, se ninguém tiver o cuidado de cuidar dessa terra, de adubar, de virar a terra, o lavrador, ele sabe disso. Ele sabe, o agricultor sabe que ele tem que virar a terra, ele tem que adubar a terra. É um processo, e é um processo árduo, é um processo difícil. Por isso que Jesus dá essa comparação. Aí ele fala no versículo 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo?
Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranquemos também o trigo com ele. Eu vou falar bem a verdade para você, eu vou ser sincero. A primeira vez que eu li isso aqui, eu não compreendi. Mas espera aí, mas tem que tirar o joio, tem que arrancar. Eu quero entender muitas vezes eu gosto de explicar para as pessoas, nós estamos num mundo que é impossível você estar, por exemplo, dentro de uma redoma de vidro. Tem pessoas que ela acha que ela é imune aos ataques, é imune a brigas, é imune a todo tipo de situações. Só que nós conseguimos perceber notoriamente que no mundo, Jesus mesmo disse, vocês vão ter aflições. Veja que Jesus, ele sofreu os piores agravos que um ser humano pode sofrer na vida. Ele foi caluniado, foi zombado e quanta coisa Jesus passou, mas uma das coisas importantes é, Jesus não deixou a semente do mal crescer no coração dele. Ou seja, o mundo à minha volta vai propiciar, vai me dar assim oportunidade de fazer coisas que desagradam a Deus. No mundo você vai ter a oportunidade daquele amigo chamar você para bebida, chamar você para bagunça, chamar você para fazer qualquer outra coisa ao buscar a Deus. Então veja que o mundo ele vai estar sempre de encontro com você. O mundo vai estar sempre batendo de frente com você. Então à medida que você está cheio de Deus, você não permite o acesso ao diabo. O inimigo não encontra o buraquinho, o espacinho ali, como diz a palavra, uma brecha para poder semear o mal. Então veja que nós temos que ter um cuidado de ir ensinando as pessoas. À medida que você vai colocando boas sementes na terra, automaticamente o joio vai saindo, o joio vai perdendo espaço. Ele vai perdendo o espaço que ele tinha na sua vida. Então ele fala, terminando o versículo 30, aí ele fala, deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. Aqui entra um ponto que eu quero comentar com vocês, dá um minutinho para a gente falar sobre isso. Quando ele fala sobre a gente deixar crescer, entenda, você não consegue proibir, você não consegue inibir o crescimento do mal no mundo. Queríamos poder impedir essas barbaridades que nós ouvimos falar. Queríamos nós ter a oportunidade de impedir o acesso do mal sobre as pessoas, sobre este mundo. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que é bem pelo contrário, na verdade. Nós não conseguimos mudar o mundo. Até porque o próprio Senhor disse que o mundo jaz do maligno. Ou seja, o mundo é para a perdição deles. Aqueles que querem a perdição do mundo têm aí escancarado uma porta do inferno para você passar o quanto você quiser. Só que ele está dizendo, olha, deixa crescer. Eles vão crescer e vai ter uma diferença. Haverá uma diferença. Quando o trigo crescer, o joio crescer, olhando um para o outro, você já vai entender quem é o joio e quem é o trigo. Então, aqueles que são mascarados, aqueles que estão entre a igreja e o bar, aqueles que estão entre a igreja e a casa de prostituição, aqueles que estão entre um louvor, né, e um funk, né? Quero dizer para você que tem pessoas que ela diz gostar do Senhor, né? Ela diz amar o Senhor, ela até fala Deus, obrigado, ela ora a Deus, mas as atitudes dela são totalmente contrárias. Por isso a Bíblia fala, deixa crescer. Você vai perceber o que vai trazer fonte de vida, você vai olhar e você conseguirá com os seus olhos enxergar. Se você já viu o trigo ele fica sequinho a semente dele. Ele fica sequinho o talinho do trigo ali, né? Já o joio, ele permanece, ele cresce de igual modo, mas um amadurece e dá fruto, dá semente. A um se faz alimento e a outro é um veneno. Então, um gera vida e um gera morte. Então, Jesus está falando, vocês vão ver. Você que está me assistindo agora, Jesus está dizendo para nós vamos conseguir enxergar o que é de Deus e o que não é. Vai ficar visível. Quando crescer, o mal cada vez está crescendo, mas o bem, aquele que faz o que é certo, também é visível. É notório aquele que guarda a palavra. Por fim, ele termina. E por ocasião da ceifa, ou seja, vai chegar a hora da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Aqui nós sabemos que o dia que Jesus vier,
vai estar todas as sementes plantadas, tanto as boas quanto as malignas. Tanto as que foram plantadas pelo Senhor, quanto aquelas que o diabo plantou. Só que a diferença é que no dia da colheita, os colheitadores, os que virão para colher, são os anjos de Deus. Quando Jesus vier, os filhos de Deus vão se juntar no celeiro que é o céu. Vão viver adorando, um corpo glorificado, exaltando o Senhor. Os que deixaram seu coração sempre cheio da boa semente do Senhor. Agora, aqueles que cresceram tentando ser meio cristão, meio mundano, meio cristão, aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas todo mundo erra, mas todo mundo faz. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está sendo muito claro. No dia da colheita vai ser separado. O que é trigo vai ficar com trigo, não vai ficar misturado. Ou é ou não é. Ou é salvo ou é perdido. Ou é do céu ou é do inferno. Não existe um meio termo. Essa história que inventaram para vocês aí de purgatório, inventaram para você aí da alma da pessoa ficar aí penando, tem que acender vela para a pessoa poder encontrar a luz. Cai nisso aí não, viu? Porque se resolve agora. Você tem a oportunidade de preparar isso aqui, teu coração. Vira a terra, sabe? Você já trabalhou, plantou alguma coisa alguma vez na sua vida? Vira a terra. Aduba ela com palavra, coloque palavra no coração, coloque as boas palavras no seu coração e aí vai começar a crescer bons frutos. Você vai frutificar no Senhor. Caso contrário, infelizmente, digo para você que será bem difícil o dia da colheita para aqueles que achavam que andavam com Deus, mas Deus vai fazer assim, separa para lá o fruto bom e separa para cá o fruto ruim. O bom traz para mim, o ruim bota a queimar no fogo do inferno.